Imagine que daqui a poucos meses qualquer pessoa no Brasil possa tirar a carteira de motorista sem pisar numa autoescola. Para uns, isso representa liberdade de escolha e um alívio no bolso. Para outros, um risco real nas ruas e uma ameaça à qualidade da formação de quem dirige. Enquanto você me ouve, essa disputa está viva no Congresso e no Executivo. Eu sou Ana Carolina e este é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Neste episódio, vamos entender o que exatamente está sendo proposto com o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar a CNH. Quem patrocina essa mudança, quais setores ganham e quais perdem, e principalmente, quais os efeitos regulatórios e políticos de curto e médio prazo. No fim, eu vou deixar um radar prático do que monitorar nos próximos meses. E se a pergunta que te trouxe até aqui é: isso vai mesmo acontecer? A melhor forma de respondê-la é entender como chegamos até esse ponto. E é justamente por aí que a gente começa. Até o fim dos anos 90, o caminho para a habilitação permitia preparação mais livre, estudo por conta própria, orientação de familiares e depois as provas no Detran. O Código de Trânsito Brasileiro de 97 e 98 reorganizou esse processo e consolidou os Centros de Formação de Condutores, os CFCs, como etapa obrigatória. A lógica foi criar um padrão mínimo nacional, com carga horária teórica, aulas práticas com instrutor credenciado, exames médico e psicotécnico, prova teórica e exame de direção. Esse arranjo trouxe padronização, mas também abriu a crítica que você já conhece. Custo alto, tempo longo e pouca flexibilidade para quem já tem experiência de volante, para quem precisa trabalhar logo ou para quem tem pouco dinheiro e pouca disponibilidade. É nesse ponto que a agenda de desburocratização com foco em resultado ganha força. O eixo do debate hoje é tornar facultativa a frequência em autoescola para categorias A e B. Em termos práticos, o candidato poderia estudar sozinho com material oficial gratuito, contratar, se quiser, aulas avulsas, treinar com instrutor autônomo credenciado e fazer os mesmos exames do Detran. A exigência de passar nas provas fica intocada, só muda o caminho até elas. No campo político, a pauta apareceu em diversos projetos, e ao longo do tempo, um conjunto de proposições foi se consolidando ao redor dessa ideia de liberdade de escolha e redução de custo. Na outra margem, há iniciativas que defendem manter e até reforçar a centralidade dos CFCs, segundo o argumento de segurança pública e educação para o trânsito. O Executivo Federal entrou no jogo ao abrir consulta pública e preparar norma infralegal para detalhar o credenciamento de instrutor autônomo, materiais didáticos e logística de exames. Em paralelo, o Congresso trabalha na alteração legal para dar segurança jurídica e perenidade ao novo modelo. Mas por que essa proposta ganhou tanto apoio popular? O primeiro vetor é econômico. Tirar CNH é caro. Em muitas cidades, o pacote completo passa de alguns milhares de reais, somando taxas públicas, exames e principalmente aulas obrigatórias. Ao tornar as aulas opcionais, a conta tende a cair, porque o candidato pode decidir exatamente quanto comprar, zero, pouco ou muito, conforme a necessidade e bolso. Isso nos leva ao segundo vetor, inclusão. Existe um contingente grande de adultos que dirigem sem habilitação por barreiras de custo e tempo. Ao baratear e flexibilizar, o sistema atrai para a legalidade parte dessas pessoas. E isso, sob a ótica de segurança, pode ser melhor do que tê-las rodando à margem. Há também recorte de gênero e renda. Em famílias de baixa renda, muitas vezes só uma pessoa tira CNH. Um processo mais acessível amplia a autonomia, inclusive para mulheres que dependem do carro ou da moto para trabalhar.
O terceiro vetor é a modernização regulatória. A obrigatoriedade de curso presencial com carga fixa nasceu num contexto em que educação à distância e tecnologias de aprendizagem não estavam maduras. Hoje, é razoável esperar materiais digitais, simulados, videoaulas e trilhas adaptativas. A ênfase deixa de ser cumprir horas para ser demonstrar competência no exame. E o quarto vetor, a concorrência e inovação. Instrutores autônomos credenciados tendem a reduzir preço por aula e a criar nichos. Reforço para quem reprovou, aulas focadas com medo de dirigir, preparação intensiva para quem já domina o básico, ensino à distância de qualidade para a teoria. Isso pode empurrar as próximas autoescolas a revisitar os pacotes, metodologias e preços. Até aqui, tudo parece eficiente e progressista. Mas e o outro lado? O argumento mais forte do campo contrário é segurança. Passar na prova não é por si só sinônimo de dirigir bem, especialmente se a formação virar um treinar para a prova. As autoescolas defendem que o período de aulas estruturadas desenvolve hábitos de direção defensiva, empatia e leitura de risco que um estudo solitário tende a subestimar. Há ainda preocupação com o quadro de sinistros que o Brasil já enfrenta. A crítica é: se a base já é ruim, flexibilizar pode piorar. Em paralelo, existe a dimensão socioeconômica. São milhares de CFCs e centenas de milhares de trabalhadores no ecossistema. Uma mudança brusca desloca receita, fecha empresas menos eficientes e pressiona salários, sobretudo no curto prazo. Por fim, os custos ocultos, mesmo sem o CFC obrigatório, taxas públicas continuam, e Detrans terão de credenciar e fiscalizar instrutores, reforçar bancas de prova e coibir mercado informal. Sem uma boa governança, a transição pode gerar gargalos e assimetrias entre estados. Se esses riscos existem, como a regulação pode endereçá-los? Vamos pensar em 3 camadas. Primeiro, a da lei. Ajustes no Código de Trânsito Brasileiro para explicitar que o curso em CFC é facultativo e que os exames seguem obrigatórios. A lei pode definir princípios: material didático gratuito, possibilidade de instrutor autônomo, requisitos mínimos de idoneidade e experiência. Já uma segunda camada, o CONTRAN. A resolução é o manual de operação. Aqui se detalha o credenciamento do instrutor autônomo, tempo de CNH, antecedentes, eventual curso de didática, identificação do veículo de aprendizagem, trilhas de estudo e banco de questões abertos, formato de provas e critérios de avaliação. É o lugar para colocar salvaguardas, como exigir mini-módulos online gratuitos de primeiros socorros e direção defensiva, ainda que sem carga horária travada. Já uma terceira camada seriam os Detrans, a implementação local, produção de conteúdo, calendário e logística de exame, fiscalização do mercado de aulas autônomas e canais de denúncia. Estados com maior demanda precisarão ampliar capacidades de prova prática sem gerar filas. Estados menores podem firmar convênios regionais para compartilhar estrutura examinadora. Então perceba aí o equilíbrio. Ao tirar peso do processo, as horas obrigatórias, você aumenta peso no resultado, no exame robusto e fiscalização. O sucesso do modelo mora nessa balança. E como esse arranjo respinga no mercado? No curto prazo, autoescolas sentem o choque. Parte perderá alunos que só estavam ali pela obrigatoriedade. Sobrevive quem reposicionar proposta de valor, preço mais competitivo, trilhas flexíveis, ensino à distância de verdade, diferenciais como simuladores e acompanhamento pós-prova. Para instrutores, abre-se a via de trabalho autônomo credenciado, com chance de melhores margens individuais, mas com mais responsabilidade por aquisição de alunos, agenda e formalização. Plataformas educacionais ganham espaço para oferecer cursos teóricos e simulados. Clínicas e psicólogos de trânsito podem ver aumento de demanda. Aplicativos de mobilidade e delivery tendem a ter base maior de candidatos regularizados. E montadoras e concessionárias se beneficiam indiretamente com mais gente habilitada.
No plano macro, o risco é uma transição desorganizada. Se a queda de receita dos CFCs for abrupta e o credenciamento autônomo demorar, você cria um vale, menos oferta de ensino prático organizada, mais repressão na prova e um vácuo para soluções informais. O timing regulatório aqui é bastante crítico. E no tabuleiro político, quem tem maioria para empurrar ou para travar essa agenda? A proposta tem apelo popular, promessa de CNH mais barata com linguagem simples e compreensível. Do outro lado, o setor organizado de autoescolas e instrutores é articulado, com presença estadual e capacidade de mobilização. Isso se traduz em pressão sobre parlamentares de base, especialmente onde o setor é empregador relevante. O calendário eleitoral pesa. Medidas que entregam benefício antes da eleição tendem a ganhar prioridade. Se houver travas na Câmara ou no Senado, o Executivo pode optar por avançar por regulamentação do que couber no Código de Trânsito Brasileiro, enquanto disputa no Congresso a consolidação legal. O cenário mais provável é um meio-termo negociado, liberdade de escolha com alguns requisitos mínimos padronizados. Ok, mas como um profissional de relações institucionais e governamentais deve se preparar agora? É necessário monitorar alguns tópicos com atenção, como o texto final da resolução do CONTRAN, com pontos-chave a checar como requisitos do instrutor autônomo, formato dos materiais gratuitos, regras do veículo de aprendizagem, critérios de avaliação prática, por exemplo, na direção em via rápida ocupada, e mecanismos de fiscalização. Também a capacidade dos DETRANs, expansão de bancas e slots de prova prática, tempos de fila, interoperabilidade de sistemas biométricos e agendamento, filas longas viram combustível político para oposição ao modelo. Também vale observar os indicadores de segurança, acompanhar a curva de sinistros envolvendo condutores recém-habilitados, não o agregado de trânsito. Se houver piora estatisticamente significativa, haverá pressão para reverter ou endurecer regras. Também o mercado de formação, surgimento de plataformas de ensino à distância, preço médio por hora de aula autônoma versus o CFC, densidade de instrutores por região, casos de irregularidade e resposta de fiscalização. Também as medidas compensatórias setoriais, crédito, requalificação e simplificação regulatória para CFCs, ajustes em exigências estruturais, como tamanho de sala, frota mínima, que reduzam o custo fixo e deem sobrevida a quem se modernizar. E, por último, a judicialização, as ações de entidades setoriais que vão buscar questionamentos no Ministério Público, pedidos de suspensão de trechos da norma. Então, o risco jurídico aumenta se a regulamentação ultrapassar o que o Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente. Então, com os pontos observados, falta uma síntese. O que isso tudo significa e qual é a leitura estratégica possível hoje? A agenda da facultatividade combina 3 promessas: baratear, incluir e modernizar. Ela conversa com a realidade de milhões de brasileiros que veem a CNH como instrumento de trabalho e mobilidade. Do outro lado, os alertas sobre qualidade formativa e segurança são legítimos e não devem ser tratados como defesa corporativa apenas. O nó não está em escolher entre custo e segurança, mas em desenhar a transição que entregue custo menor com prova robusta, material gratuito de qualidade e fiscalização inteligente. Se o desenho regulatório acertar a mão, o resultado provável é um mercado mais aberto, com autoescolas redesenhando serviços e instrutores autônomos ocupando nichos, enquanto o Estado migra do controle de horas para o controle de competência. Se errar, veremos filas, assimetrias estaduais, precarização da formação e, no pior caso, uma estatística de sinistros que reabre a porteira para recuos. Para quem atua com relações governamentais, políticas públicas, compliance de mobilidade ou educação para o trânsito, a mensagem é clara: o jogo não acabou. Ainda há espaço para calibrar salvaguardas, etapas mínimas realmente relevantes e métricas de resultado que nos digam, sem paixões, se estamos dirigindo na direção certa.
Espero que o programa de hoje tenha te levado boas informações. E se você precisa monitorar as mudanças em curso, seja desse ou de outros temas, eu te convido a conhecer a Inteligov. Acesse www.inteligov.com.br e conheça as soluções da plataforma de monitoramento de dados governamentais número 1 do Brasil. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!